Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma reunião de escola bíblica dominical, estudando o livro do Apocalipse, os grandes temas aí do fim dos tempos. E estamos na quarta lição, hoje com o tema A Grande Tribulação. É um prazer que você esteja conosco do início ao fim deste estudo. Não será possível fazermos o sorteio hoje, por motivo de forças maiores. Nossa pastora Rita teve um imprevisto, não pôde nos auxiliar aqui no sorteio, mas domingo que vem ela falou que já está tudo certo para o nosso sorteio. Continue conosco, fique ligado, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. Abre tua Bíblia, Sofonias capítulo 1, versículo 14 ao 18. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço e de desolação. Dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e dia de densas trevas. Dia de trombeta, dia de alarido contra as cidades fortes, contra as torres altas. E angustiarei os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida. Porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Apocalipse 6, versículo 15 e 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da ira, e quem poderá subsistir? Fecha os teus olhos, põe as suas mãos no coração, vamos clamar a Deus. Altíssimo, soberano, Deus Todo-Poderoso, Deus grandioso, Deus maravilhoso, nós queremos concordar, nós queremos crer e acreditar que esse domingo será de bênção, que essa semana será de boas notícias. Traz, meu Pai, sobre cada um que está assistindo esta live, uma bênção especial. Abre o nosso intelecto, nos dá inteligência espiritual, nos dá sabedoria celestial, nos ensina, nos capacita nesta manhã. É a nossa oração. Espírito Santo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Graças a Deus. O texto principal está em Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A lição de hoje trata da grande tribulação, na qual nós precisamos aprender e saber, tomando ciência das grandes tragédias que estão por vir sobre o mundo, conhecer quem serão os protagonistas do fim dos tempos e saber quais são os propósitos da grande tribulação. Aqui na palavra introdutória, conhecer o que o futuro reserva para a humanidade, oferece a oportunidade de hoje nós nos prepararmos, hoje nós delinearmos no nosso caminho um caminho de sabedoria, um caminho de discernimento, um caminho de entendimento. Quando você toma conhecimento do mal que está por vir, você começa a ter precaução, você começa a melhorar as suas ações, você começa a melhorar as tuas atitudes. E mudando ações, mudando atitudes, nós podemos ver coisas diferentes. Existe um escritor que diz que coisa triste, coisa errônea é fazer as coisas sempre do mesmo jeito, esperando resultados melhores. Faça diferente, se você quer um resultado melhor, se você quer um futuro positivo, se você quer um futuro de paz, se você quiser um fim de sucesso, trace metas, trace objetivos que sejam concernentes
com as suas obras, com as suas atitudes, com os seus gestos, com as suas ações, de forma que você possa ser merecedora da bênção que você espera. E ninguém espera a tragédia, ninguém espera a grande tribulação, ninguém espera a ira de Deus, mas ela vai chegar. Então se prepara para você não estar participando da grande tribulação. Então aqui na introdução nos diz que esta lição, nós vamos trabalhar um evento que ocupa um ato profético no livro de Apocalipse. Nós vamos examinar o maior sofrimento que está por vir na humanidade. Hoje você vê guerras, hoje você vê mortes, você vê doenças, você vê atrocidades. Hoje nós percebemos brigas, nós percebemos tantas angústias, tantas tristezas. Mas a Bíblia nos ensinará nesta manhã que a grande tribulação será maior do que todas as tribulações que já houve na terra. Ponto 1. Em que consistirá a grande tribulação? Ela vai durar 7 anos. Nós já trabalhamos a semana passada, nós demos uma pincelada. Vai ser 7 anos a grande tribulação. Ela é conhecida também no livro de Daniel como a última semana das 70 semanas proféticas de Daniel. Vamos ler aqui mais uma vez para nós frisar. Daniel capítulo 9, versículo 24. Você que está com a sua Bíblia aí, já leia conosco, já fique ligado aí conosco, para nós não perdermos nada. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Daniel capítulo 12, versículo 1. Vamos ler para complementar. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no teu livro. Então, a grande tribulação, elas serão 2 etapas. A primeira etapa são 3 anos e meio. 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de angústia, em que o governante desses 7 anos, nesses 3 primeiros anos, o anticristo, ele vai tentar ludibriar, ele vai tentar pacificar essa tribulação. E a segunda etapa é mais 3 anos e meio. Só que nessa segunda etapa, as coisas começam a se aterrorizar, as coisas começam a ter mais medo, ter mais atrocidades, ter mais tristezas, ter mais angústias, e a humanidade, ela vai ver com os olhos de quem estiver participando da grande tribulação, o mal que será. Mais uma pergunta, a pergunta que continua: a igreja vai participar da grande tribulação? Os salvos em Cristo vão participar da grande tribulação? Não, a igreja estará com Cristo nos ares, porque antes da grande tribulação, antes desse período horrendo, a Bíblia diz que Jesus Cristo vem buscar um povo zeloso, um povo humilde, um povo de boas obras, que eu e você possamos lutar hoje para fazer parte deste povo fiel, que tem fé, que pratica as obras de Jesus e que possa estar com Ele, guardado desse período. Após o arrebatamento dos salvos, a contagem regressiva da grande tribulação começará. Ela vai ter início na primeira etapa, nos 3 anos e meio, com acontecimentos de grandes tristezas. Mas antes disso será o desaparecimento da igreja, o desaparecimento, a ausência dos salvos, a ausência
dos teus amigos, dos teus conhecidos, eles não estarão mais aqui, porque eles estarão na presença de Deus, estarão arrebatados. E nesse momento, as autoridades de todo mundo, de todos os níveis da sociedade, vão estar buscando: o que será que aconteceu com esse povo? O que houve com esse povo que desapareceu? E a terra estará vivendo uma grande tristeza, uma grande assolação, desastre, paralisação, morte em todos os segmentos sociais. E mesmo sofrendo, as pessoas tentarão se adaptar, porque a gente percebe que o ser humano tem uma forte capacidade de adaptação. Muitas das vezes podemos mudar a situação, podemos ter precauções, podemos ter cautela, podemos tomar atitudes de melhoria, mas o ser humano, ele tem esse lado de adaptação. Não tenta se adaptar com o pior, não tenta aceitar o pior, faça o teu melhor hoje. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como pessoa de que não tem que se envergonhar, que maneja muito bem aquilo que você fala, que maneja muito bem aquilo que você pensa, que os teus pensamentos, as tuas obras hoje estejam de acordo com a fé que você professa. Trabalhe com a honestidade, trabalhe com a justiça, e você não vai participar desse momento horrível que está por vir na terra. 1.2, justiça e ira de Deus. É um momento de justiça. É um momento que Deus está se irando com a terra. Deus vai trazer julgamento. Deus vai trazer recompensa. Deus vai trazer justiça na terra através dos selos, através das trombetas, através das taças. Serão 21 juízos de Deus durante a grande tribulação. Olha só, a Bíblia nos fala de 7 taças, a Bíblia nos fala de 7 trombetas, a Bíblia nos fala dos 7 selos. E Deus vem desvendar mistérios nesse momento da grande tribulação. Por quê? Porque Deus quer punir, Deus quer condenar, Deus quer castigar, Deus quer mostrar que Ele é amor, Ele é bondade, Ele é longânimo, mas Ele é o Deus da justiça. E a Bíblia diz que quem vencer, Ele dará a coroa da vida. Então hoje, nesse momento, nessa década, é tempo de nós vencermos nossos medos, é tempo de nós vencermos nossas dúvidas, nossos temores, nossas angústias. Tem alguém que você não perdoou? Tem alguma raiz de amargura que continua no teu coração? Isso é motivo de você ser um forte candidato a estar na grande tribulação. Porque se quando Jesus voltar, a Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar de olhos, vai ser num piscar de olhos, vai ser rápido. Se você não estiver preparado, se você estiver com mágoa, se eu estiver com tristeza, se eu estiver alguma coisa contra alguém, eu serei uma forte candidata a estar apartada de Deus. Não diga que você anda com Deus se você acumula mágoa, se você não perdoa teu pai, se você não perdoa tua mãe, se você não perdoa teu irmão, se você não perdoa teu melhor amigo que te traiu. Hoje é manhã de perdão. Hoje é manhã de despertamento. Porque o dia do Senhor, com os piores sofrimentos que já ocorreram, com os piores tristezas e atrocidades que você já viu, Ele vem aí. Quem serão os protagonistas desse tempo escatológico? Quem vai ser as pessoas chaves que vão estar aí nos bastidores, atuando para que todo o mal, para que toda tristeza, para que toda guerra assole a humanidade? O diabo, o anticristo e o falso profeta, eles são a trindade. Você já deve ter ouvido falar na trindade: o Pai, o Senhor Deus,
o Filho, o Senhor Jesus, que morreu na cruz, e o Espírito Santo, que é aquele que está na terra hoje, consolando, intercedendo e fortalecendo. Da mesma forma que existe a trindade celestial, também existe a trindade maligna, que é o diabo, o anticristo e o falso profeta. E eles estarão na terra, nesse momento de grande tribulação, fazendo um papel crucial, um papel horroroso, um papel horrível, influenciando os seres humanos que estiverem na terra, influenciando as pessoas a caírem, a não acreditarem que existe Deus, a acreditarem apenas no anticristo, o qual é o falso Cristo. Mas a Bíblia diz que existe um só Deus, um só Senhor, um só mediador. Nós devemos acreditar que o elo, a ponte que une você e eu, a igreja, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, através do Espírito Santo dele, ele nos leva a Deus. Ele nos leva à presença de Deus. Mas para isso você não pode perder o foco. O diabo, ele será um dos maiores personagens no período da grande tribulação. Ele vai estar na derrocada final. Ele vai estar com o império maligno. Ele vai fazer de tudo. Ele vai investir tudo. Ele mobilizará, convocará, manipulará todas as pessoas, o maior número de pessoas que ele conseguir. O diabo, ele trabalha na mente das pessoas. O diabo, ele trabalha no pensamento das pessoas. Se hoje você tem tido pensamentos ruins, sentimentos ruins, faz uma oração a Deus nesta manhã e se liberta de pensamento de doença, se liberta de pensamento de morte, porque isso é função do diabo. E muito mais do que hoje, no período da grande tribulação, ele vai se utilizar dessas artimanhas na mente, no sentimento do ser humano, e ele vai atrair milhões e milhões e milhões para o lago de fogo ardente, que é o inferno, que é o lugar de tormento. Aonde está isso, missionário? Eu gostaria que a senhora provasse na Bíblia. Vamos ler lá então, Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O livro de Apocalipse, ele é o livro profético, ele é o livro de revelação. Capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. As pessoas que estiverem com Satanás, as pessoas que estiverem com o diabo, irão junto com ele para esse lago de fogo e de enxofre. Persevera, luta, tenta, faz de tudo hoje para você não ir para esse lugar horrível. O anticristo, a segunda pessoa da trindade maligna. Existem ilustres eruditos da Bíblia que diz que o anticristo, ele quer ser a figura do Senhor Jesus. E ele vai ser o governante mundial desses 7 anos de grande tribulação. Ele vai querer ter referência de rei, referência de Deus. A Bíblia diz que como rei, o apóstolo Paulo, ele diz que ele terá um aspecto espiritual. Por que ele vai ter força? Por que ele vai ludibriar as pessoas? Porque ele não é um homem, ele não é um ser humano normal. Ele tem poderes celestiais, como um anjo maligno, como um demônio. Então, com esses poderes celestiais, ele tem mais capacidade de influenciar as pessoas a praticar o mal e a desacreditar que existe Jesus. De onde ele virá? Qual será a sua nacionalidade? Ele já está entre nós?
Quanto tempo durará o seu domínio aqui na terra? O homem do pecado, ele vem do pecado, ele vem do inferno, ele vem do diabo. Ele fará tudo que estiver ao seu alcance para ofender Deus, para aborrecer Deus. E Deus, ele é santidade. Ele vai profanar a santidade. Deus, ele é santo. E o anticristo, ele é iníquo. O anticristo, ele é sujo. Como o homem do pecado, consciente e de forma voluntária, ele vai se entregar a tudo que é errado, a tudo que é mal, a tudo que é mundano, a tudo que é nocivo. E ele vai cumprir o seu papel fielmente aqui no período da grande tribulação. Vamos fazer aqui uma comparação, como se fosse um quadro aqui. Mentaliza aí na sua mente, Jesus Cristo e o anticristo. Jesus Cristo, a verdade. O anticristo, a mentira. Jesus Cristo, o santo. O anticristo, o ímpio. Jesus, o varão de dores. O anticristo, o homem do pecado. Jesus, o filho de Deus. O anticristo, o filho da perdição. Jesus, o mistério da santidade. O anticristo, o mistério da iniquidade. Jesus, o purificador do templo. O anticristo, o profanador do templo. Jesus, o cordeiro de Deus. O anticristo, a besta. Olha a referência de um e a referência de outro. Um tem a moral lapidada, a moral santificada, que é o Cristo, o ressurreto, que morreu por mim, que morreu por você, que morreu por nós, que morreu por toda a humanidade. O outro é o diabo. O outro é a figura maligna, que é o anticristo. A vinda do anticristo. Nos dias que o apóstolo João viveu, os cristãos ouviram falar sobre a vinda do anticristo. Vamos ler aqui a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, 19 até o 22. Olha só o que João nos revela. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. Por onde conhecemos e já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Pai, qualquer que nega o Filho, ele já é uma pessoa que trabalha com o espírito do engano. E a pessoa que trabalha com mentira, que trabalha com engano, ela já está do lado do anticristo. Então você que é cristão, você que é cristã, não deixa ninguém te confundir, não. Não deixa ninguém ludibriar a sua fé. Não deixa ninguém fazer com que você perca o foco, com que você perca a vontade de servir a Jesus de todo o seu coração. Continua praticando a fé, continua lançando sementes de paz, continua lançando sementes de solidariedade. Sabe quem ganha com isso? É o reino de Deus. E se o reino de Deus ganhar, fica tranquilo. Deus, ele dará a cada um segundo as suas obras. Ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem e a mulher se semear, isso ele vai ceifar. Há uma colheita para você. Há uma colheita para mim, tanto para sementes boas, quanto para sementes ruins. A Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 e 2. Porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e até com 8. Porque você não sabe o mal que haverá sobre a terra. A gente não sabe o que o futuro nos espera. A gente não sabe o que o amanhã
está por vir, mas hoje Deus te deu um presente. Faz diferente, lança palavras sadias, lança pensamentos sadios, lança obras sadias, e você estará contribuindo para não participar da grande tribulação. Se Jesus voltar hoje, você vai subir, você vai estar na presença dele nos ares. Olha que coisa profética, olha que conforto maravilhoso. Comenta-se no meio teológico que o anticristo poderá surgir no panorama mundial como um indivíduo importante lá no Oriente Médio, num conflito lá no Oriente Médio, entre os árabes, entre os judeus. Existem algumas profecias, algumas opiniões sobre esse grande governante universal, de onde ele surgirá. Como poderoso negociador, como articulador, o anticristo se envolverá profundamente nas organizações, nas nações políticas. Ele se envolverá na União Europeia, no Parlamento Europeu, se envolverá no Mercosul, se envolverá nas organizações dos Estados Americanos, se envolverá na ONU, na Organização das Nações Unidas, e ele vai ter a marca, ele vai ter o sinal, ele vai ter a senha da primeira besta. O anticristo será um projeto mundial, liderado pelo falso profeta na grande tribulação. Vamos ler aqui em Apocalipse, versículo 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então esse número, na grande tribulação, ele vai ser como um cartão de crédito. Ele vai ser como um cartão oficial, que as pessoas terão que ter essa marca na testa ou na sua mão para comprar ou para vender. Não importa o dinheiro que você tiver, não importa a quantidade de fazenda que você tiver, não importa o capital de giro que você tem em suas mãos, você estará sobre o domínio manipulador, ditador desse anticristo, dessa figura tão maligna, tão crucial. 2.3, o falso profeta. O falso profeta será o outro personagem da grande tribulação. Ele será o assessor do anticristo. Não tem o governador e o vice? Não tem o presidente e o vice? O falso profeta, ele é o vice do anticristo. Ele estará nas atividades para enganar o ímpio e o opressor. Quem é o ímpio hoje? Missionária, quem é o ímpio para você? O ímpio é aquela pessoa que conhece a verdade. Ela sabe da verdade, mas ela prefere continuar mentindo. Ela prefere continuar colocando as coisas debaixo do tapete. E ela faz uma maquiagem por fora, mostrando ser justo. Tem uma capa, tem uma essência, tem um cheiro, uma beleza, uma aparência de ovelha. Mas na verdade não é ovelha coisa nenhuma. E Deus vai separar os bodes das ovelhas. A grande tribulação, ela é composta de uma nação ímpia, de uma nação desonesta. Não continua na impiedade, não. Não continua na desonestidade, não. Porque você só tem a perder. Olha o vice, o falso profeta. O opressor, ele é identificado na Bíblia como uma outra besta. O falso profeta. Ele vai controlar o sistema mundial. Ele vai levar as pessoas à apostasia. O que é se apostatar da fé? Deixar de praticar e deixar de viver uma fé que antes você professava. Se hoje você acredita, pede para Deus te dar mais fé.
Pede para Deus te dar mais dose de fé, para você acreditar mais. Pede para Deus não deixar você esfriar, não deixar você desacreditar, porque a apostasia é deixar de viver a fé que você vivia tão intensamente. Esse vai ser o papel crucial do falso profeta, levando as pessoas a se denegrir moralmente, socialmente, mentalmente e espiritualmente, de uma forma que nós nunca vimos na história da humanidade. O falso profeta não vai buscar a glória para si mesmo. A glória dele vai ser voltada toda para o anticristo. O falso profeta vai trabalhar nos bastidores de forma a engrandecer o anticristo, a fazer as pessoas voltar a sua visão, voltar a sua honra, voltar a sua submissão todinha para o anticristo. Ele não quer ser cultuado, ele não quer ser adorado, ele quer levar as pessoas a cultuar, a adorar e reverenciar a figura do anticristo. Então toma cuidado. Milhões e milhões de pessoas serão levadas ao engano através do falso profeta. Ele conduzirá as nações, ele conduzirá as famílias, ele conduzirá os povos, ele conduzirá as pessoas individualmente à adoração do anticristo. Vamos ler aqui Apocalipse 13, versículo 11 ao 15. E vi subir da terra outra besta, que é o falso profeta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, que é o anticristo, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu na terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido, que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ele vai fazer com que pequenos e grandes, pobres e ricos, se curvem, se submetam e adorem a pessoa, a figura do anticristo. Olha que trabalho horroroso o falso profeta fará e conseguirá. Não vai levar uma nem duas. A Bíblia diz que ele vai conseguir enganar milhões e milhões de pessoas. Os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que são os judeus, eles terão um destaque especial no momento da tribulação. Um dos principais motivos que eles terão esse destaque está relacionado aos acontecimentos que estão por vir no país de Israel, no Oriente Médio. De acordo com a profecia bíblica, de acordo com a profecia apocalíptica, o povo judeu nesse tempo vai ser purificado por Deus, a fim de se preparar para a sua restauração espiritual, para a sua restauração política, para a sua restauração geográfica e social. Esse tempo de dores para os filhos de Abraão, esse tempo de conserto para os filhos de Abraão, já é referenciado na Bíblia como a angústia de Jacó. Vamos ler lá em Jeremias, capítulo 30, versículo 4 ao 7. Olha que coisa forte. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz,
E por que se tem tornado macilentos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, quebrarei as suas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu pai, que lhes levantarei. Deus, eles têm aliança. Tem um hino que fala, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. E há uma aliança de Deus com Jacó. Há uma aliança de Deus com a nação de Israel. E essa aliança é bíblica. E no período da grande tribulação, ela vai se efetivar. Ela vai se consolidar de forma sobrenatural. E Deus, desde já, Deus já está mostrando para Israel. Deus já está mostrando para o Brasil. Deus já está mostrando para os Estados Unidos. Deus já está mostrando para todas as nações que Ele é Deus. E quem comanda é Ele. É motivo para mim e para você. É motivo para nós nos achegarmos mais a Deus. E nos buscarmos a Deus de forma, de todo o nosso coração. Se você buscava a Deus assim, começa a buscar a Deus assim. De uma forma, de todo o seu coração. Vamos ler aqui em Isaías, capítulo 13, versículo 11 até o 13. Olha que coisa forte. É uma profecia que nós vamos ler agora. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Os fera, os bambambam, os que se acha tal. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da ardente ira de Deus. E a cada um será como a corça. Você já viu a corça? Você já viu o vídeo daquele animal, da corça, correndo no deserto? Cada um será como a corça, que foge, e como a ovelha, que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Dia de guerra, dia de atrocidade, tempo de morte, tempo de grande tribulação. Momento para nessa manhã de chuva de domingo, nós refletirmos como está as nossas vidas diante de Deus hoje. Como está a nossa comunhão com o Senhor. Obadias, vamos ler agora. Obadias, ele tem 2 folhinhas da Bíblia. Um livro pouco lido aí nas igrejas, mas tem uma essência tão grande. São 21 versículos. Obadias tem 21 versículos. Nós vamos ler o versículo 15 e o 16. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Qual tem sido as suas obras? Qual tem sido as sementes que você tem lançado na vida das pessoas? Porque como vós bebestes do monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido. Vamos ler aqui a conclusão. A grande tribulação será um período de sofrimento qual nunca houve. As aflições desse tempo jamais foram vividas pelos homens em toda a sua história. A grande tribulação, ela tem alguns propósitos. Primeiro propósito, fazer com que Israel reconheça o Messias verdadeiro, o verdadeiro Cristo, que é Jesus, o Senhor. Segundo propósito, julgar as nações pela tentativa de exterminar a nação de Israel,
e por seus abusos infames. Terceiro propósito, permitir que os incrédulos experimentem pessoalmente a tristeza e o sofrimento perpetrados pelo império do maligno, administrado por Satanás, o anticristo e o falso profeta. Último propósito, derramamento da ira de Deus sobre todas as pessoas que rejeitaram a palavra, sobre todos aqueles que rejeitaram o evangelho. Acredita hoje, creia hoje, busque hoje, que Deus existe, Ele é galardoador dos que o buscam. Vamos ler aqui a nossa última referência nessa manhã. Está em Apocalipse 14, versículo 9 até o 11. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da ira, e será atormentado com o lago de fogo e de enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Quer um tempo de bênção? Quer um futuro de paz, um futuro de vitória? Começa a ter fé em Jesus Cristo. Aceita Jesus Cristo a partir de hoje no seu coração. Começa a praticar obras que sejam boas, que sejam fiéis, que estejam relacionadas com a pessoa do Senhor Jesus. E se Ele voltar, e quando Ele vier nos ares na sua segunda vinda, que você possa se achar vigilante, que você possa se achar um cristão fiel, um cristão que vai ouvir a trombeta e vai estar com Cristo, e não participará deste período de 7 anos, qual nunca houve na terra. Vamos ler a pergunta. Qual será a grande missão do falso profeta? Qual será? A grande missão do falso profeta não é buscar glória para si mesmo. A missão dele é dirigir toda a atenção do mundo para o anticristo. Fazer com que todas as pessoas se encurvem ao anticristo e acredite que ele é Deus. Mas na verdade ele não é Deus. Ele é a figura do diabo. Você que está registrando aí a frase de hoje está em Romanos 8:18. As aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória de Deus que em nós há de ser revelada. Tudo que você passa hoje, tudo que você sofre hoje, não vai se comparar com a glória de Deus que espera a minha e a tua vida no futuro. Muito obrigado por você ter estado conosco nesta lição. Agora eu quero convidar o presbítero Bruno Borim para estar finalizando este estudo. Continue conosco. Deus te abençoe. Deus te ilumine. Bom dia a todos os irmãos, saúde a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu gostaria de estar passando os recados semanais para os irmãos nesse momento. Hoje à noite, meu querido, nós teremos a nossa única live regional com o nosso pastor Roberto. Você que está em casa aí, meu querido, no seu trabalho, tire esse momento, cultua ao Senhor, entregue o seu melhor a Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, hoje é a nossa live regional, às 19h30, é isso, né? E quarta-feira também nós temos
a 12ª campanha Não Temas. A sexta-feira, o culto de departamento com a UFEBRAC. No domingo, é a Santa Ceia da Unidade. Repetindo, irmãos, porque picou o som aqui, nós temos hoje a nossa live regional, a nossa única live regional com o nosso pastor Roberto, nosso superintendente. Vou repetir aqui os recados devido ao corte que teve. Na quarta-feira nós temos a 12ª campanha Não Temas. A sexta-feira será o culto de departamento com a UFEBRAC. Também não perca, meus irmãos, a live com a UFEBRAC. E no domingo nós teremos a Santa Ceia da Unidade, a Santa Ceia do Senhor. Então fiquem todos atentos, irmãos, aos recados. Demais estaremos avisando na semana no WhatsApp com os departamentos. O pastor estará gravando live, dando orientação de algumas coisas com respeito à Santa Ceia, como você vai pegar o seu kit, como você vai adquirir o cálice, o pão, para você estar ceando com o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, querido. Acredito que é só isso. Fiquem todos atentos mesmo, irmãos, as lives, ao WhatsApp e tudo mais, em nome do Senhor Jesus. Coloque a tua mão no teu coração, aí onde você está, feche os seus olhos e vamos orar, porque eu sei que esse momento ainda é crítico, esse momento ainda é um momento muito assustador para muitas pessoas. Tem muita gente sofrendo, tem gente passando necessidade, irmãos, por culpa de desemprego, ou até mesmo pessoas passando por necessidade física por causa dessa pandemia, por causa desse momento que os hospitais têm vivido, esse momento turbulento. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Em nome do Senhor Jesus, oremos a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, elevamos a nossa oração a Ti nesse momento, Pai, pois sabemos que é do Senhor quem vem o nosso socorro, vem o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Já dizia Davi, Senhor, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? E ele mesmo respondia para si mesmo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu sei que o Senhor tem nos guardado, nos protegido, e muitas pessoas, meu Senhor, que talvez por infelicidade, talvez entraram pelo vale da sombra da morte, mas mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor prometeu que o Senhor estaria conosco, Pai. Guarda essa pessoa, meu Deus, que tem sofrido, meu Pai, a dor da tristeza. Guarda essa pessoa que tem sofrido, meu Deus, a dor do abandono, a dor, meu Senhor, de uma doença física, a dor de uma doença espiritual, meu Pai. Que em nome de Jesus Cristo todo mal venha cair por terra, todo intento de Satanás venha cair por terra, toda ação maligna venha cair por terra, e o nome do Senhor seja glorificado, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é o nosso Cristo, nosso Salvador, morreu numa cruz para nos salvar, para nos dar a salvação, para nos dar a cura, para nos dar a paz, e através do Senhor um dia, assim como diz essa lição, nós estaremos morando no céu contigo, meu Pai, no lugar glorioso, no lugar preparado para aqueles que te buscam, para aqueles que te clamam, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu libero uma palavra de bênção sobre essa pessoa, que ela tenha um ótimo início de semana, meu Pai, que ela tenha uma semana abençoada, uma semana de portas abertas, uma semana de vitória, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que crê, você que acredita, diga amém, diga graças a Deus. Levanta a mão para o céu, mãos para os céus é sinal de vitória. Diga comigo: ao único Deus santo e forte seja dada a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Diga comigo: Coa Adonai. 2020 é o ano da força do Senhor, e em nome de Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores, querido. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.